colegas do ambiente acadêmico, das mídias, de praticamente tudo. As redes sociais forçam também nesse sentido de que se o canal produz conteúdos de boa qualidade, ele vai ter menos visitas, menos inscritos, menos curtidas do que se ele produz conteúdos cada vez piores, que vão atrair um público mais numeroso, um público que não pensa criticamente, que quer receber uma informação rasa e aplaudir qualquer gororoba, e aquele público que vai dar patrocinador, é o que vai dar engajamento, é o que vai fazer o canal crescer. Então, ele vai se retroalimentando esse processo e vai piorando cada vez mais, né? Então, tem esse problema todo. Por outro lado, ao mesmo tempo, você vê que tem os grandes empresários da área de tecnologia, eles procuram identificar quem são as pessoas que estão produzindo conteúdo de excelência. Eles procuram filtrar naquela gororoba toda, naquele, né? E uma esperança que eu tenho é que no futuro o GPT-7,5 vai olhar assim para a internet e vai falar: esse cara aqui tava falando uma coisa inteligente, viu? Com 500 views, e vai identificar tudo que era inteligente e que não tinha views e vai botar isso em evidência. É que do jeito que o GPT tá indo, parece que ele tá no caminho contrário quase, né? Ele tá... infelizmente, né? O GPT, da maneira que ele... Esse aumento que eles colocaram no número de... Aumentaram o volume de dados, quer dizer, piorou a qualidade de dados, porque se ele já tinha uma quantidade gigantesca de dados e já tinha dados ruins no meio, provavelmente eles já selecionaram os dados mais razoáveis ali. Se eles aumentaram, eles não pegaram dados melhores do que a média que eles já tinham. Eles pegaram os que eles tinham rejeitado na primeira seleção, que foram dados redes sociais e, sabe, aquelas coisas piores. E o número de parâmetros, eles aumentaram o risco de overfitting, quer dizer, ele está cada vez mais cometendo overfitting, a heurística não foi melhorada. O 4, eu imaginava que o GPT-4 ficaria pior que o 3,5. Eu ainda não tenho muita certeza, eu fiz alguns testes, inicialmente eu achei que o 4 estava pior que o 3,5, várias pessoas disseram que não, que o 4 está melhor que o 3,5, né? Então, eu não fiz teste sistemático. Na minha experiência eu achei melhor, mas é só uma experiência. Em alguns aspectos, pois é. Eu acho que quando você considera em termos de informação, como ele aumentou a quantidade de informação e ficou mais atualizado, em alguns aspectos ele tem mais informações para consultar. Até assim, para certas áreas que são criativas, como por exemplo, eu gosto de poemas do Edgar Allan Poe, então uma das tarefas que eu dei para o GPT-4 é faça um poema no estilo do Edgar Allan Poe. Nessa tarefa eu deu para perceber claramente que ele é melhor do que o 3,5. Fica mais o estilo mesmo do Edgar Allan Poe do que só uma coisa forçada. Então, em alguns casos, justamente pelo fato dele ter um maior número de parâmetros, ele vai ter um overfitting que vai ser positivo em alguns casos para interpolações de dados. Para interpolar, o overfitting não é negativo. O overfitting vai ser negativo se você tem que extrapolar. Se você pedisse para ele combinar o Allan Poe com, sei lá, com o Hitchcock ou com Agatha Christie, não sei. Se você pedisse para ele combinar dois, ou para ele fazer qualquer coisa que ele precisasse extrapolar os parâmetros que ele usa, as funções que ele usa, para interpolar é muito fácil. Ele vai interpolar, ele vai juntar lá e vai pegar o meio do negócio. Agora, para extrapolar, que ele tem que sair sintetizar, né? Fazer uma síntese, algo novo que conserva as positividades de ambos os estilos de dois artistas, gerando algo novo, né? E isso é mais difícil para ele, né? Do que só imitar o estilo. Eu acho que alguma coisa que ele... Porque o que a rede neural dele vai fazer? Ele vai tanto interpolar quanto extrapolar. Ele vai ter uma função, eu não sei se ele usa só sigmoide, se ele usa aquele shift, eu não sei quais... Ele usa algumas funções de similaridade semântica, ele usa as funções de ativação típicas de redes neurais, eu não sei exatamente os detalhes, mas seja lá quais forem as funções, ele tem lá um formato, aquela função, né? Ele vai receber os parâmetros e vai fazer uma interpolação para ajustar os dados ali. Se os dados estão dentro daqueles limites, ele vai ajustar relativamente bem. Se os dados estão fora dos limites do que ele treinou, ele vai precisar fazer um ajuste extrapolando aquela função. Para extrapolar fora do que ele treinou, é bem mais difícil de que ele faça as coisas adequadamente. Especialmente por ele ter um número maior de parâmetros. No caso, se você pega, por exemplo, vamos pegar uma situação diferente, que no caso teria mais familiaridade que com investimentos, que você tem
e no caso não usa redes neurais, usa algoritmo genético para otimização. Você tem uma estratégia, ou pegar um caso mais simples, você tem um polinômio que você vai pegar a variação da densidade da água em função da temperatura. Você tem uma curva lá, você pega os pontos da densidade da água em função da temperatura, você pega aqueles pontos, você determina como vai variar a densidade da água, você vai ajustar muito bem. Você pega um valor intermediário, você pega, por exemplo, de 10 em 10 graus, desde 10 até 90 graus. Aí você pega, por exemplo, para 38 graus, você vai ter um valor bastante aproximado que vai representar a densidade correta se você tem a temperatura correspondente. Agora, se você pega, por exemplo, 2 graus, que está fora do intervalo que você usou na interpolação, você pegou de 10 a 90. Você pega para 2 graus, por exemplo, a probabilidade dele encontrar um valor correto ali vai ser bem menor. Ele pode ir muito para baixo ou muito para cima, se você fizer um ajuste com um polinômio de grau 6, de grau 8, né? E o GPT ele tem um problema semelhante, só que de maneira menos visual, não é tão óbvio nem tão simples, mas é mais ou menos equivalente. Se você pega informações que vão estar dentro do que ele treinou e que ele pode interpolar os dados para deduzir os outros dados, ele vai interpolar relativamente bem, porque ele só precisa interpolar. Ele vai pegar uma média, você tem aqui, ele pega a média daquele negócio e coloca ali, né? Não é equivalente, porque são palavras, são sintaxes complexas, né? Não é tão simples quanto você pegar um valor numérico. Mas você pega equivalente, você tem sentenças que têm um certo significado, ele pega lá uma sentença que tem um significado intermediário e bota aí. É difícil de ter um equivalente, no caso, para número, mas enfim, para número seria simples de entender, mas para palavra seria, para sentenças com significado seria mais complexo. Mas o ponto central é, para números você interpola, você tem um valor aqui, outro ali, você interpola o meio, é razoável, você vai ter um valor próximo da curva ali. Agora, se você pega uma região que foge das extremidades da curva, você não sabe se ela vai continuar tendo aquele comportamento, especialmente se for uma curva muito acidentada, né? Uma curva que tem altos baixos. Isso é um problema que acontece para investimentos também, né? Sim, para investimentos acontece, até que não dá para fazer por esse caminho. Essa tentativa de modelagem, de reconhecimento de padrões, não funciona para investimentos. Quem tenta fazer por esse caminho não consegue resultados. Você tem que ter outras estratégias para conseguir solucionar o problema, né? Por esse caminho, pelo menos até onde eu tentei, não encontrei solução por esse caminho. Tive que partir para outro caminho para conseguir resultados promissores. Então, no caso do GPT, para extrapolar dados, ele não consegue por aí. É totalmente diferente no caso do LC0, do AlphaZero, do AlphaFold, etc, etc. Eles conseguem extrapolar. Você pega ele treina várias posições de xadrez e você pega uma posição completamente inédita, que ele não tem nada similar que ele treinou. Ele consegue deduzir para aquela situação inédita um lance que é melhor do que você analisaria durante horas, alguns segundos ele encontra ali um lance que é muito bom e muito razoável, muito plausível, né? O AlphaZero, o LC0, qualquer outro, a maneira como eles deduzem, porque eles realmente deduzem, né? Eles deduzem de fato. E no caso do GPT, ele não deduz nada. Ele usa um algoritmo, faz umas interpolações. Mas e se o próprio ser humano não tiver essa dedução toda também? Se o próprio ser humano também não for um grande capaz de dedução? Então, no caso do ser humano, tem as correntes, né, do racionalismo e do empirismo, que acho que ambas são erradas. Não? Porque a gente também faz uma média das coisas que a gente já ouviu antes, né? Sim, então, é quase inevitável, né? No caso, por exemplo, as correntes que têm filosóficas do racionalismo e do empirismo. Eu acho que ambas são erradas, não existe totalmente. Vamos supor que a pessoa nasça, ela não tem visão, não tem audição, não tem olfato, ela não tem nenhum dos sentidos, ela não sente calor, ela não recebe dados de lugar nenhum. Ela pensa, ela tem o cérebro e ela recebe dados.